Bueno, irmãs, bendizione para todas, que o Senhor siga nos dando essa força, essa graça, que só Ele pode nos dar, para que nós outros seguimos, em marcha, porque estamos vivendo em esses momentos como um exame. O Senhor está nos dando um exame. E eu tenho a segurança que nós outros vamos passar nesse exame, porque é um exame decisivo, muito decisivo. Eu vejo que é um passo como se fora os jovens para a universidade, sabe? É uma aprendizagem tremenda para ligar a esse passo, de acordo? Bueno, Peru, hoje nós outros, para ganharmos tempo, vamos estar em nosso devocional hablando um tema muito bueno, hablando de la igreja de Jesus Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo? O que é? Todos nós outros em esse tempo estamos escutando muitas palavras de que a igreja de Jesus Cristo era nós outros. Bueno, então se como nós outros estamos congregando dentro de nosso lugar, da nossa casa, sim, como igreja, porque nós outros já lo sabemos que a igreja não é a parede, não, a igreja é nós outros. Bueno, então se eu estive estudando em 1 de Pedro, capítulo 2 e verso 5, que diz assim para nós outros. Vós outros também como pedras viva, sede edificados como casa espiritual, e sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Bueno, então se volvemos o que empezamos, que é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo significa um organismo vivo e composto de pedras vivas. Vivo e composto de pedra viva. Por isso o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2 e verso 5, ele deixou claro para nós outros, vós outros também, como pedras pedra viva, sede edificado. Bueno, vamos deixar aqui um pouquinho. Então, se eu estive observando sobre pedra. Pedra tem muito significado. Se nós outros for entrar por este lado, tem muito para dar e para alimentar. Pero eu he corrido coisa muito sencilla. Então, o que é a definição em la Bíblia de pedra? Este nome pedra. Que é a definição? Primeiro, Jesus Cristo se destaca como pedra. Sim, como? Ele é uma roca angular. E ele, como roca angular, ele quer edificar nossas vidas em esta roca, porque roca é coisa segura. É seguro. Essa edificação é seguro. É a base de um cimento sobre a qual se edifica também nossas vidas. E que cimento é esse para a nossa vida? Qual é o nosso cimento para nós outros estar firme nessa roca? Aquilo está a palavra de Deus. Quem edifica sua vida em la palavra de Deus, venga lo que venga, como ele falou os dois construtores. Sim. Veio lluvia, veio vento, sim, soplar o rio, pero essa casa permaneceu em la roca que é Cristo, Pero ha sido também um outro homem orientado em essa roca, foram dois, pero ele edificou sua casa
Donde? Em la arena. Em la arena. Pero nós outros não vamos ministrar em esse passagem. É só um exemplo de que é a roca de Cristo. Então, se uma pessoa também, quando edifica sua vida em uma arena, são sempre uma pessoa que tem um coração muito duro, que Deus já falou com ele. Bueno, edifica aqui é caminho correto, caminho de vida, pero ele vai por seu caminho. Então, se uma dureza de coração, uma pedra dura, que também significa o coração. Por isso, Davi pediu ao Senhor, cria em mim, ó Deus, cria em mim, precisava criar um coração o quê? E um espírito recto para a glória do Senhor. Então, se pedra significa isso, que Deus falou com Pedro. Pedro, sobre esta pedra, sobre esta roca, edificarei minha igreja. E a porta do inferno não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Então, pedra tem muitos significados. Fíjate, uma casa construída com pedras, que bonito. Quantas pessoas que têm muito dinheiro constroem sua casa assim? E põe pedras, adorna. Também a Bíblia habla de muitíssimas pedras de valor, de rubins, enfim. Pero quero a hora de deixar isso aí. Bueno, vamos entrar em essa igreja de Jesus Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo. Então, se nós outros, como pedra, temos que ser edificados como casa espiritual. Uma casa espiritual. E sacerdote santo para oferecer sacrifício espiritual e aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Porque para Deus aceitar, tem que ser por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para abrir o caminho. Ele veio como caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio como caminho. Então, se para ligar o Senhor, para Deus aceitar, tem que passar por Jesus Cristo. Então, se a igreja não é uma organização, como nós outros leímos aqui arriba, que a igreja de Cristo é um organismo vivo, composto de pedras vivas, certo? A igreja não é uma organização, não, sino um organismo vivo. Se algum dos membros não tem vida, é sacado do corpo, correto? Quando nós outros temos um problema de saúde que vamos ao médico, então se o médico ele diz, bueno, tu está sentindo esse problema porque aí há algo que não vai bem. Há algo, por exemplo, um tumor. Não vai adiantar estripar, medicar, tem que estripar, quitar esse tumor, porque essa parte já está morta, para que não haja dano em la outra parte do corpo. Então, isso é um órgão que está morto em nosso corpo. O membro que não tem vida não pode. Então, se a igreja do Senhor está viva, então ela tem o quê? A guiança de quem? Essa igreja é guiada por quem? Quando ela está viva? Por o Espírito Santo. Ela é guiada por o Espírito Santo. Pero se a igreja do Senhor não está, se esse corpo de Cristo não está vivo, não tem vida, passa a chamar uma organização. Uma igreja viva é uma igreja guiada por Deus, por o Espírito Santo. Pero uma igreja que seus órgãos está morto passa a ser uma organização. Porque
essa igreja passa a ser, esse corpo de Cristo passa a ser uma organização no corpo de Cristo. Por quê? Bueno, porque já manda o homem, já não manda Cristo como cabeça. E nem o Espírito Santo já não tem seu lugar para trabalhar nesse corpo de Cristo. Trair a sanidade que nós outros lo necessitamos. Edificar nossa vida em essa roca que é Cristo. O Espírito Santo já não lo tem lugar. Não, já não. Porque aí já tem cabeça. Já tem cabeça já. Então, esse corpo já não é o corpo de Cristo mais. Se chama uma organização. Organização. Não é igreja, não é corpo, é organização. Porque já não manda Deus. Já não Deus é o cabeça. Não. Isso já é uma organização. Já não é corpo. Já não é corpo. Se em ela não mora o Espírito Santo de Cristo, então não é seu corpo. E se nós outros não somos o corpo de Cristo, somos uma organização, corremos peligro. Corremos peligro. Porque a Bíblia só habla de duas coisas: o cabeça, que é Cristo, e o corpo, que somos nós outros. Nós outros somos o corpo de Cristo. Então, se esse corpo não é o corpo de Cristo, por que não é o corpo de Cristo? Porque o corpo de Cristo está composto de células vivas. De células vivas. E estas células vivas, sabe quem é? Que traz vida para nossa vida? O Espírito Santo. Ele traz vida a nós outros, células viva. Porque ele faz seu trabalho. Leamos aqui a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8 e verso 9, a parte B, que é de abaixo. Se algum não tem o Espírito Santo de Cristo, não é dele. Se nós outros não temos o Espírito de Cristo, não somos dele. Células mortas. Organização. Isso é muito sério. Quando somos uma igreja llena do Espírito Santo, que és um cristiano lleno do Espírito Santo, guiado por o Espírito Santo, nossos órgãos estão vivos, porque o Espírito Santo nos guia e ele faz sua obra, nos guiar, nos encaminhando, nos ir transformando nossa vida. Ele tem que fazer seu trabalho. Precisa fazer seu trabalho. Observamos também em Romanos capítulo 8 e verso 5, a parte B também. Pero los que vivem conforme ao Espírito, em las coisas do Espírito, não há que viver em uma vida de espiritualidade. Se tu vive em espírito, há que viver esta vida de espiritualidade. Há que viver isto, irmãos. Não lo é uma história. Isto é uma realidade. Agora nós outros vamos ver os benefícios do Espírito Santo em nossa vida. Fíjate quando nós outros permitimos que ele haga seu trabalho, miramos os benefícios. Em Romanos 8, verso 26, observamos Pablo dizendo ali ao Romano: ele nos ajuda em nossa debilidade. Ele mesmo intercede por nós outros com gemido indizível. Então, quando nós outros somos essa igreja viva, que permitimos o Espírito Santo ser
essa célula em nosso corpo, mira os benefícios. Se em nossa vida há debilidade, Ele está aí. Ele nos ajuda em nossa debilidade. Ele intercede ao Padre por nós outros. É Ele que intercede por nós outros. Mira os benefícios que nós outros como igreja do Senhor temos. E por que nos custa permitir Ele fazer tua obra em nós outros? Vamos ligar lá também. Ele nos leva a uma vida de santidade. De santidade. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Diz assim: porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então, se nós outros, com esse tema da santificação, nos equivocamos muito, sabe? Eu observo o processo da santificação. A santificação, ela atua progressivamente em nossa vida. Ela entra rápido, traz progresso, dá progresso, evolui a nossa vida, dá vida a nós outros. Porque é esta célula viva que trabalha em nós outros, que é o Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo é trazer a nós outros esse avanço, fazer de nós outros cristiano vivo, progressivo, progredir no reino dos céus, avançar, crescer espiritualmente. Porque essa obra é dele. Ele tem que fazer sua obra. Pero para ele fazer sua obra, há que nós outros permitir, dar permisso ao Espírito Santo para ele fazer seu trabalho em nossa vida. Porque só ele pode fazer esse trabalho. Foi encargado a ele. Ele ha hecho na vida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi para o Padre e deixou ele para fazer em nós outros. Para fazer em nós outros. Então, se o progresso da santificação em nós outros é deixar o Espírito Santo fazer seu trabalho, nos limpiar das obras da carne. Aí está o problema da santificação. Que a obra da carne, em Gálatas 5, e verso 19, 20 e 21, é o quê? Adultério, fornicação, imundícia, luxúria, idolatria, hechiçaria, luxúria, inimistade, pleito, selo, ira, contenda, divisão, heresia, invídio, homicídio, borrachera. Aí eu veio lá dificultar em nós outros para sermos essa igreja composta de pedra viva. Composta de pedra viva. Bueno, quantos têm dificuldade aqui dentro desse processo de limpeza das obras da carne? Quantos têm dificuldade? Temos dificuldade, é verdade. Todos nós outros temos dificuldade. Como que é isto? Predico, canto, hago viagem missioneiro, estou delante de liderazgos, pero como que é isto aqui em nossa vida?
Inimistade, luxúria, adultério, fornicação, imundícia, idolatria, hechiceria, contenda, pleito, divisão, heresia, invídia, homicídio, borrachera. Como que é isso? Para nós outros ser esta igreja de Jesus Cristo, composta de pedra viva. Observamos nossa vida. Observamos nossa vida. Muitas vezes nós outros, com todo nosso tempo de estar na igreja, eu tenho 20 anos, 30 anos, 15 anos, sirva ao Senhor, 10, 5, enfim. Pero as obras da carne está aqui dando na lata. Está aqui. Eu sigo idolatrando? Idolatro. Tudo que tu idolatra é idolatria. Tudo. Tudo é idolatria. A única idolatria que não é idolatria é idolatrar a Deus, ao Padre, o Filho e o Espírito Santo. Os demais que você toma por idolatrar é idolatria que nós outros tomamos. Quitamos o lugar de Deus e ponemos coisas. Eu observo que muitas vezes muitos padres idolatram seus filhos, correto? Pero isto não é assim. Porque a Bíblia disse que eles são herança de quem? Tuyo? Meu? Não, do Senhor. Então quita a mirada. Põe em Cristo. Tu filho precisa de Cristo. Se é pequeno, vai crescer. Se é adolescente, vai se tornar maior. E se é maior, mais maior. Assim de claro. Assim são as coisas. Se nós outros idolatrasse tanto a palavra do Senhor para ser essa igreja viva, glória a Deus, com essas células vivas, nossa vida estaria estupenda. Agora vamos observar as células vivas que o Espírito Santo quer trazer para nossa vida, para dar vida. Vamos ver. O Espírito Santo quer fazer de nós outro órgão vivo. Vamos ver agora os órgãos vivos? Que é o quê? O fruto do Espírito, com suas características, que está também em Gálatas 5, 22. Amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre e templança. Aí está os órgãos vivos que Ele quer meter em nós outros, para que nós outros tenhamos vida, e vida com abundância, e vida com abundância. Porque Jesus Cristo, eu vejo que Ele já está tendo um tratado muito sério com sua igreja em la terra. Já é tempo de crescer na graça e no conhecimento de sua palavra, que é sua justiça e tua verdade. Tempo de amadurecer. De amadurecer. Eu não mais vivo eu, pero Cristo vive em mim. E se Cristo vive em ti, e se Cristo vive em mim, já temos que ser esta igreja. Já temos que ser essa igreja, com nossos órgãos vivos, que é o fruto do Espírito de Deus em nós outros. Já temos que sair da carne e entrar por o Espírito Santo. Porque carne vai quedar para trás. A Bíblia diz que a carne não entrará no reino do céu. Não. Muitas vezes a pessoa está em uma posição de membro, de líder, o que seja, não importa. Pero todavia ainda arrastra muitas coisas no coração. Examina qual dessas coisas que está aqui
te complicando esse avanço, te complicando esse crescimento que o Espírito Santo tem para nossa vida. Que Ele tem para nossa vida e Ele quer dar a nós outros. Com estes ingredientes, nós outros somos órgãos vivos. E ligaremos ao céu pelas portas. Porque em organização, uma igreja que não é corpo de Cristo, que o Espírito Santo não pode fazer seu trabalho, é uma organização. E uma organização é porque ela ainda está muito organizada pela obra da carne. Muito pelas obras da carne. E não ouvida que obra da carne, apóstolo Pablo disse quando ele falava com os Gálatas que não herdarão o céu, não entrará no reino de Cristo. Temos que ser queimados, purificados. Porque o processo da santificação está dentro de Gálatas, obra da carne. Sacá-lo, quitá-lo essas pedras mortas e poner pedra viva, que é fruto do Espírito. A santificação não está em la aparência. A santificação não está em las vestes. Porque cada uma mulher de Cristo sabe como vestir. Sabe como se comportar. Pudor, a Bíblia chama um pudor. Sim? Sabe como andar? Claro que sim. Deus não corrige a aparência. Deus corrige de dentro a fora. Sua obra é de dentro a fora. E quando dentro a fora está sendo corrigido, então automaticamente vamos refletir a pessoa que eres. Em tudo, no falar, como em suas atitudes, em sua diferença, um antes e um depois. Em qualquer lugar que tu e eu esteja, vamos refletir Cristo em nossa vida. Pedra viva. Pedra viva. Então, este é nosso devocional. Que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é composto de pedra viva. É corpo. Cristo é o cabeça. E o Espírito Santo que faz esse trabalho. Não era uma organização. Nos dias de hoje, há muitas organizações. Porque não quero assim, não aceito assim, não estou de acordo assim. Então sai organizando grupos, organizando templos, organizando. Pero hoje nós outros, dentro desse devocional, vamos ajustar nossa vida mais uma vez, com a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. O Senhor quer nos ensinar e tem pressa. Nós outros não somos uma organização. Nós outros somos um organismo vivo.
um organismo vivo, que vive guiado, direcionado, preparado, capacitado por o Espírito Santo de Cristo, por o Espírito Santo do Senhor. De acordo? Então, se vamos observar de onde nós outros precisamos alinhar nossa vida dentro desse devocional. Não tarda muito, porque hoje é o tempo, é a oportunidade. Amanhã já não lo saberemos o que passará, sabe? Eu sei que tudo que nós outros estamos passando nesse momento, Deus está com nós outros. Deus está trabalhando. Deus está entrando com nós outros dentro de um processo de nos acercar ao Senhor, de nos humilhar diante do Senhor, de nos arrependimento. Por quê? Porque depois que tudo isso passa, eu tenho a segurança de que vai vir muitos cambios. Vamos passar por muitos cambios de Cristo em nossa vida, sabe? Vai haver muitas barradas, mas também Deus vai levantar muitos, sabe? Vai cerrar também muitos locais abertos, porque não foram guiados, direcionados, não foram preparados, nem levantados por Deus. Porque quando Deus levanta, Ele preparou Moisés 40 anos. Ele preparou o profeta Amós, como nós outros vimos nos devocionais passados. Ele preparou Jonas para ir a Nínive. Cristo prepara, llama, prepara, dá sabedoria, dá conhecimento, dá unção, dá poder, dá autoridade. Porque nós outros não estamos tratando com uma organização. Nós outros, como líderes, estamos tratando com o corpo de Cristo. Esse corpo já lo diz tudo a palavra do Senhor. O corpo é de Cristo. É de Cristo. E quantos, tristemente, têm tomado esse corpo como meu corpo, minha igreja, o eu. Bueno, mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade, nós outras, de receber